o que o apóstolo Paulo diz, fazendo uma síntese praticamente de todo o ensino da Escritura e da mente declarada de Jesus, conforme ele expressou nos seus ensinos no Evangelho, aquilo que a gente lê no texto de Paulo em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, que atendem o seu chamado, o seu propósito, que vivem segundo a consciência da lei da vida e fazem isso com amor ao Criador, à criação e a tudo quanto lhes vem como oportunidade de vida e de relacionamento. Esses que se conduzem assim, em amor a Deus, e o amor a Deus só pode ser avaliado e só é validado no nosso amor ao próximo e à criação. Porque se eu não amo ao meu próximo a quem eu vejo, e à criação de Deus a qual eu enxergo, como eu amarei a Deus a quem eu não vejo e a quem eu não enxergo? De modo que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E aqui se diz que todas as coisas, estranhas ou não estranhas, sindromicamente, conjuntamente, elas cooperam, trabalham nos seus múltiplos vetores, fatores, incidências, conjunções, para o bem daquele que tem essa mente, esse olhar, essa interpretação da vida, olhando para todas as coisas e dizendo: eu sei que mesmo o que me parece para além da minha compreensão, justamente porque o meu olhar confia na bondade, no cuidado e na intenção de Deus de realizar em mim aquilo por que Ele me chamou. E o que Ele me chamou é para que eu me torne talhado, forjado, segundo o caráter do Filho dele, segundo Jesus. De modo que todo chamado de Deus para qualquer pessoa é para fazer dessa pessoa um Cristo, um Jesus, um Filho de Deus em plenitude. Esse é o chamado de todos. E quem ama a Deus, manifestando isso pelo amor à vida, e interpretando a vida com esse olhar, e se submetendo ao que compreende e ao que não compreende, crendo que há um amor acima de tudo, um desígnio acima de tudo, cujo objetivo é realizar em mim a construção de Jesus, para que eu me torne semelhante à imagem do Filho de Deus, para que eu me torne um filho de Deus. Esse é o processo. Saindo da nossa boca, essa é uma confissão que a gente faz sem pensar. Mas quando atinge a nossa vida, para além das compreensões, para além das racionalizações, para além do que seja agradável e chegue com as expressões do desagradável, do perturbador, do absurdo, do incompreensível, do que não faz sentido, aí a declaração disso aqui se torna angustiosa e por vezes raivosa, e para alguns como se fosse uma anulação total da mente, fazendo uma declaração naquilo que de fato, quando está doendo, a maioria não crê. Bom, tendo isso em mente,
e colocando-nos dentro dessas múltiplas situações nas quais nós já estamos, alguns de nós vivendo-as inclusive hoje, de uma quantidade de coisas que cooperam para o nosso bem, mas nós não estamos conseguindo discernir que bem seja esse. Que a gente até com a boca confessa que deve ser positivo, mas não faz nenhum sentido aquilo que com os lábios e com uma esperança morrente, às vezes a gente ainda confessa na esperança de que haja uma reversão agradável em nosso favor na circunstância que nos perturbe. O interessante, e eu quero chegar a esse ponto do interessante apenas ao final, é que tudo isto que está aqui é tudo e é nada, faz sentido ou é absurdo, dependendo exclusivamente do meu olhar. Não há nada objetivo no que está sendo dito aqui. Não há nenhum encadeamento que faça sentido, que seja lógico, que seja discernível, que seja enxergável e que, ao final, nos seja totalmente compreensível, logo, especialmente cedo no processo. Nada. Como também não há nada moral implicado aqui. Nada moral. Como diz o livro de Provérbios, uma das vaidades que acontecem debaixo do sol na terra é essa que nos faz perceber que o que de bom acontece ao homem bom também acontece frequentemente ao homem mau. E o que de mal acontece ao homem mau frequentemente também acontece ao homem bom. Tudo depende exclusivamente de quem é o homem. O bem que normalmente acontece à pessoa que anda no bem e no amor e na paz e abomina o mal e busca o que é bom, pode, como resultado bondoso, acontecer na casa do calhorda. Para a gente não falar da terra inteira, eu conheço aqui em Brasília pessoas que vivem vidas absolutamente calhordas. Calhordas, calhordas, mil vezes calhordas e canalhas. E graças a Deus tem uma mulher legal, fiel, que se dedica aos filhos e cria-os bem, consegue evitar a maldade do pai atingindo e corrompendo os filhos. Depois de um tempo você olha e você vê o cara nos maiores apuros desta vida. Mas a família dele, graças a Deus, parece que é a família de um homem extremamente bom e que lhes ensinou o que era bom, bem e lhes deu bons exemplos a vida inteira quando não foi. Outras vezes não há nem essa mãe para equilibrar esse desequilíbrio. Outras vezes os dois são horríveis. E surgem deles filhos excelentes, que vão socorrê-los na idade avançada, serão generosos a eles que foram absolutamente ávaros, egoístas, distraídos e despreocupados com os filhos. E a gente vê o oposto acontecendo. Pais bons, dedicados, amigos, prontos, generosos, atenciosos, cuidadosos, instrutivos, atentos, justos, felizes, exemplares, equilibrados e moderados e sóbrios no que são,
no que fazem, confiáveis, não surtáveis, não loucos, sempre equilibrados. E assim mesmo há uma sucessão de tragédias familiares, filhos que influenciam-se uns aos outros sempre numa direção ruim, que fazem essa mãe ter os cabelos embranquecidos na entrada da meia-idade, que levam esse cara a um estado infartado, pré-infartado, infartoso, como pai angustiado de dia e de noite, sem conseguirem entender sob hipótese alguma o que aconteceu ali. Que alteração foi aquela? Ficam se procurando em seus corações tantas vezes e se perguntando que erros cometeram, aonde falharam, no que não foram bons, no que não ensinaram bem. Se tornam muitas vezes angustiados e neuróticos na busca meticulosa de encontrarem defeitos que possam explicar na vida dos seus filhos o que aconteceu e não encontram. É interessante que isso nos coloca diante daquilo que todos nós chamamos de azar e de sorte. Quando a gente vê um cara extremamente ruim, um conjunto familiar, um casal complicado, gerar filhos legais, a gente diz, puxa, eles deram a maior sorte. E quando a gente vê aquele casalzinho, aquela familhinha toda dedicada, produzir aquele bando de potros incontroláveis, loucos, num cio de morte, a gente diz, meu Deus, como eles deram azar com aqueles filhos. E assim a gente separa o que dá certo aos nossos olhos e é gostoso aos nossos sentidos, daquilo que não dá certo aos nossos olhos e não é gostoso aos nossos sentidos. No primeiro caso, a gente chama de sorte. No segundo caso, a gente chama de azar. Quando a gente olha, no entanto, para o Espírito de Jesus, para as Escrituras, para a palavra, para o que Jesus ensinou, para o modo como ele tratou o acaso, ou o azar, ou a sorte, ou a calamidade, ou o acidente, ou os incidentes, ou os resultados naturais de determinadas ações consistentes e contínuas de pessoas, ou da própria natureza, trazendo seus vendavais, suas chuvas, suas torrentes, cavando seus abismos, derruindo casas, derrubando torres, engolindo propriedades, tanto faz se de gente boa ou se de gente ruim. Ele tratou cada um desses episódios com uma naturalidade absolutamente diferente daquela com a qual a gente trata. Porque ele não olhou para nada disso numa perspectiva moral. O que seria olhar para isso numa perspectiva moral? É ter, por exemplo, o olhar dos amigos de Jó. Lembram-se da história de Jó e dos seus amigos? Mata esse negócio aí. Mata esse passarinho. Então, é só apertar assim que a gente liquida com ele, ele não morre. Mas para de cantar aqui. Então, olhando para a vida de Jó e olhando para os amigos de Jó, a gente vê, a gente descobre, a gente percebe qual é
o modo como, em geral, as pessoas interpretam a dor ou o absurdo, que foi o que aconteceu a ele. Os amigos dele são os intérpretes mais comuns, mais repetitivos de como as pessoas, em geral, interpretam a dor inexplicável. E a dor mais inexplicável, o conjunto de desencontros mais inexplicável é aquele que cerca a vida do homem ou da mulher bons, justos, serenos, calmos, sensatos e tranquilos. Quando acontece algo assim, com alguém do mal, por assim dizer, com atitudes perversas, egoísta, autocentrado, ególatra, desafeiçoado, não solidário, centrado exclusivamente em seus caprichos, desejos, prazeres, vontades, obsessões, a gente até olha e acha que foi natural. Não, também ele estava buscando isto, né? Quando você vê a freirinha católica lutando por uma causa justa e no dia seguinte está toda perfurada de bala por ação de jagunços, o nosso sentido de injustiça cresce imediatamente na mesma hora contra aquilo. E a gente quer saber onde estava Deus, porque Deus aconteceu, deixou acontecer, porque Deus não interferiu, porque anjo nenhum fez nada. Por que a gente interpreta assim? Exclusivamente por causa do nosso olhar moral das coisas. O que aconteceu com Jó, eu dizia, é exemplo disso. Porque ele era um cara do bem, do começo ao fim. E acontecem todas as calamidades da vida com ele. Acontece o que a gente pode chamar de acidente natural, que é quando um raio cai na cabeça ou na casa dos filhos dele, onde todos os filhos estavam comendo, bebendo, se confraternizando, e morreram todos de uma única vez. Por que morreram esses filhos de Jó? Alguém diria, um acidente natural. Mas os amigos dele disseram, algum pecado trouxe aquele raio. Outra calamidade que lhe aconteceu, todos os seus bens foram saqueados por caldeus, por tribos assaltadoras que vieram e deram contra o patrimônio dele, as fazendas dele, e foi tudo levado. Ele foi espoliado. Aí vai ficando mais grave. Ou não? Claro que não. Porque qualquer um pode ser assaltado, o homem bom e o homem mau. O que é mais grave de tudo até então é raio cair na cabeça dos filhos. Para nós parece a perseguição divina das perseguições divinas contra o cara. Aí outras coisas vão acontecendo. Fenômenos naturais, coincidências negativas como assalto, roubo, ou incidências se os filhos não estivessem, ou se as propriedades, os patrimônios não estivessem sendo pastoreados pelos pastores dele, o rebanho, naquele dia, naquela hora, naquela campina, talvez ele não tivesse tido todo o prejuízo que teve, mas infelizmente estavam. Que azar de Jó! E a sucessão de outras coisas que vão cada uma incidindo sobre uma dimensão da vida. E para os amigos dele a interpretação era uma só. Esse cara é dissimulado. Ele deve fazer um bocado de coisa, varrer para debaixo do tapete. Ele conhece a arte do engano. Tem um grande pecado, tem uma cabeça de jumento enterrada embaixo da cama de Jó. Ele tem algum pacto com as trevas, esse cara, embora seja um anjinho de luz.
vai ver que ele violentava as filhas. Aí se começa a buscar ilações e explicações. Porque se o agravo for grande demais, dizer que Jó amava a Deus não explica mais nada, ao contrário, só conturba tudo e torna tudo infinitamente pior. Quando a gente, no entanto, olha para Jesus e para o modo dele interpretar essas coisas, a gente vê, primeiro, que para ele o que o livro de Eclesiastes diz é normal. Coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem a pessoas boas. E daí? Ele não tenta dar nenhuma explicação. Ele diz que isso faz parte da contingência de existir. Ele diz que não existe nenhum conluio entre os fenômenos naturais e a bondade humana, ou entre os fenômenos naturais e a maldade humana. O que ele ensina é que o homem cheio do Espírito Santo, com um ferro na mão, numa noite de tempestade, na beira de uma piscina, é candidato potencial a ser fulminado por um raio. Não porque ele seja mau, só porque ele está dentro da relação de harmonia com o fenômeno. E o fenômeno é maior do que ele e o tragará. Só isso. Se um homem perverso está junto com um homem bondoso, num barco, em alto mar, e as ondas o cobrem, e se o perverso sabe nadar e o bondoso não sabe nadar, certamente o perverso terá mais chance do que o bondoso, que irá para o fundo do abismo como uma pedra. Há algum pecado nele? Não, há uma falta de capacitação para lidar com águas grandes. Só isto. Não há em Jesus nenhuma filosofia interpretativa de calamidades. Ao contrário, ele disse, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. As chances de que ele resista às intempéries, aos ventos, às tempestades, aos açoites naturais, aos tufões, será infinitamente maior do que a de qualquer um outro que tenha posto a casa mais bem construída sobre, todavia, um chão completamente desprovido de solidez, sobre a areia, por exemplo. Por isso ele conclui, e dizendo, eu comparo àquele que ouve essas minhas palavras, as entende, as aplaude, e não as pratica, a um homem insensato, louco, que constrói a sua casa sobre o Pantanal, sobre a areia. E, obviamente, em vindo a tormenta, a tempestade, as dificuldades, as intempéries, os açoites da existência, ele tem tudo, estatisticamente um candidato ao desastre. Assim ele trata, assim ele interpreta, mas ele não diz. O que é que significa desastre? Para nós, na ilustração que ele contou, o desastre é a casa cair e o não desastre é a casa não cair. Mas o que é a casa? A casa é a construção? É a edificação de tijolo? Não, do ponto de vista de Jesus, a casa não é o meu telhado. A minha casa sou eu. Do ponto de vista de Jesus é assim. O resultado não é medido por quantificações de propriedades, nem por perdas e danos materiais, nem de nenhuma natureza. O resultado é medido em relação ao que aconteceu com a mente, o que aconteceu com o coração,
o que aconteceu com a caminhada, o que aconteceu com o olhar, o que aconteceu com a interpretação desse que viveu a calamidade, sendo ele um homem bom, ou desse que viveu a calamidade, sendo ele um homem tolo. O resultado não é medido por quantificações, mas por qualificações ou desqualificações produzidas no ser da gente. Vocês me compreendem? Ora, indo adiante, em Lucas, no capítulo 13, a gente ouve dizer que pessoas se aproximaram de Jesus, falando a ele sobre o que tinha acontecido de trágico com um grupo de judeus galileus na região ali de Tiberíades, que tinham resolvido fazer um sacrifício a Deus, imolando alguns animais, ovelhas, coisas do gênero, num sacrifício que era proibido em Israel. Os sacrifícios deviam ser todos feitos no templo de Jerusalém. E Herodes, provavelmente querendo fazer uma média com os sacerdotes assassinos e corrompidos lá do templo de Jerusalém, Herodes, que era um bicho horrível, de uma descendência herodiana de ancestrais perversos, para fazer essa média, mandou matar os galileus que estavam fazendo esse sacrifício na Galileia e misturou o sangue deles com o sangue dos animais que eles estavam ofertando em sacrifício e culto a Deus. E isso chegou aos sentidos da população toda de Israel como algo de um agravo extraordinário, não porque seres humanos tinham sido mortos por essa banalidade, por esse capricho político de um rei perverso, agradando autoridades religiosas igualmente perversas. Não. Causou-lhes a perplexidade, na realidade, foi o fato de que essa oferta foi misturada, a mistura do sangue deles com o dos animais. Perder a vida nem tanto, mas não misture meu sangue com o sangue de bode. Como a religião ensina os caras a pensar. A vida em si tem menos importância do que a simbolização da mistura feita lá depois, do que a essa alquimia bruxa que Herodes fez. E trouxeram este assunto para Jesus interpretar. Queremos a tua interpretação. Estavam crentes que Jesus ia dizer, mas é claro, também pudera. Foram oferecer sacrifícios contra a lei sacerdotal fora do templo. Na região daquele Herodes malvado, estavam chamando para si calamidade. Portanto, o que eu tenho a dizer é que eles mereceram o que tiveram. Era a esperança deles que Jesus assim dissesse. Aí Jesus disse, vocês acham que esses galileus, cujo sangue Herodes misturou com o dos animais que eles ofereciam naquele culto lá da montanha, eram mais pecadores do que todos os outros habitantes dessa cidade de Jerusalém, que não sofreram nada, que não tiveram que experimentar coisa alguma, que se sentem profundamente protegidos. Vocês acham que eles eram piores do que estes? E disse, em verdade, eu vos digo que não eram. É que o olhar de vocês está condicionado a interpretar o que é mal com essas categorias de quem vive menos é algo mal, quem vive mais é algo bom, quem tem confortos é bem-sucedido, quem está privado deles é mal-sucedido.
quem amealha poderes para se movimentar e se autodeterminar como bem queira, é quem recebeu a bênção de poder. Quem não tem para fazer, para se locomover, para realizar, é o que foi destituído de tais graças, de tais bênçãos. Quando na realidade para Jesus nada disso tinha nenhum sentido. Afinal de contas, se ele fosse pensar que a vida tinha que ser interpretada assim, ele tinha que dizer aos seus discípulos: afastem-se de mim, porque eu sou o mais amaldiçoado de todos os homens. E a prova disso é que serei estuprado na cruz dentro de pouco tempo, porque eu mereço. Porque eu mereço. E prosseguiu. E incluiu agora uma outra forma de coisa, de tragédia, porque no caso dos galileus, na Galileia, eles aparentemente tinham semeado e tinham colhido. Mas o outro caso que ele menciona é sobre um acidente na Torre de Siloé. Era como se alguém dissesse que umas pessoas tinham ido visitar o Cristo Redentor, e quando eles estavam embaixo do Cristo, o Cristo desabou. O que tu achas disso? Interpreta para nós. Todo religioso é evangélico doido desde sempre, não é? Que é sempre essas interpretações malucas. Aí Jesus disse: o que? Vocês estão pensando que esses carinhas aqui, esses 18 que estavam subindo a Torre de Siloé para dar uma vista lá de cima da cidade, uma panorâmica da Fonte de Guion, Vale do Cedron, Betfagé, Monte das Oliveiras, Ofel, o templo, pináculo, toda aquela visão que do monte da Torre de Siloé você tem até hoje? Vocês estão pensando o quê? Que eles são mais pecadores e que aquele acidente revela que Deus não aguentou o peso moral deles e por isso a torre desabou? E Jesus disse: não, foi só um acidente. Foi só mais peso do que a torre aguentava. É maravilhoso esse senso de engenharia civil de Jesus. Se botou mais peso para trabalhar na torre do que a torre suporta, podem ser 18 santos, a torre cairá. Ou 18 alcapones, levinhos, podem subir, descer e a torre não cair. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo, nem com conspirações. São fenômenos que existem para o bom, para o mal, para o justo, para o injusto, para qualquer um. Agora, entre fenômenos naturais e circunstâncias e vitimizações das quais nós sejamos objeto por invasão de um arbítrio perverso, como o do rei Herodes, por capricho dizendo: posso matar e matarei. Entre ações dessa natureza, entre a coincidência, ou o acaso, ou o fenômeno, ou aquilo que a gente apenas diz era mais peso do que se podia suportar, e o capricho que podia ter acontecido ou não acontecido se o cara louco não tivesse decidido fazer o mal que fez. Entre esses extremos, existe a média ponderada das escolhas que nos fazem bem. E que são justamente essas que Jesus diz: anda por essa vereda e você vai evitar uma quantidade enorme de circunstâncias perversas, ou vai deixar de atrair o interesse diabólico daqueles que carregam maldade no coração. Entre a torre que cai
e o arbítrio do homem poderoso, perverso, maldoso, que estupra, que manipula, que agride, existe a vida. Entre esses extremos, o que acontece aqui é a maior parte da nossa existência. E Jesus disse, é para essa naturalidade da vida, para esse modo de ser, que eu lhes digo que aquele que guarda as minhas palavras pode até morrer de um raio na cabeça, mas não vai morrer por causa de uma maldade praticada. Pode até ser objeto de maus tratos, mas terá sido porque fez o bem e não porque fez o mal. Pode até ser perseguido, mas será porque a sua generosidade, bondade, solidariedade e justiça são sentimentos alienígenas em relação ao mundo perverso onde eles habitam e que, em encontrando uma pessoa boa, a perseguem porque a bondade de alguém provoca os outros a enxergarem a monstruosidade das suas atitudes e olhares, e eles não querem se enxergar, então maltrate o diferente bondoso. Pode acontecer, mas você evitará uma quantidade enorme de coisas. Você vai evitar aquilo que mais arrebenta a gente na vida. O que mais nos arrebenta na vida não são raios na cabeça, nem torres que caem, nem acidentes, nem azares. O que mais nos arrebenta é burrice. Burrice, idiotice, insanidade, orgulho, insensatez, morte da consciência, existência só pulsionada, irrefletida, irreflexiva. São as coisas que mais nos destroem. Os raios que nos consomem são aqueles que vão de nós para as nuvens e voltam. Não caem do céu, são raios do chão, como os do Brasil, procedem dos nossos pés. São os que mais nos atingem. Por exemplo, você ouve Jesus dizer, não resista ao perverso. Com a maior quantidade de tragédias que nos acontecem porque a gente resolve ou brincar com o perverso, se associar com o perverso, ou brigar com o perverso. O perverso faz mal em qualquer perspectiva. Case com ele, você está literalmente ferrada, ou ferrado, por todos os meios e possibilidades de ferração. Seja ele, seja ele ela, desde que seja perverso. Associe-se a ele, você está contratando calamidades. Ou então, resolva ser inimigo dele, hostilizá-lo e bater de frente o tempo todo. Você vai ser devorado. A menos que você seja um outro perverso. Aí vocês podem até se comer vivos. Mas é óbvio que será trágico para vocês dois perversos. Jesus diz, deixe os perversos enterrarem os seus próprios perversos. Mas quanto a vós outros, que dizeis que quereis ser meus discípulos, construam a sua casa sobre as bases da paz. Busquem a paz, empenhem-se por alcançá-la. Afasta-te do mal e busca o bem. Ama o que é bom. Busca a paz, empenha-te por ela. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é um modo de destruir o perverso. Ao mesmo tempo que ele diz, não alimente porcos com pérolas.
Eles não dão nenhum valor a elas. Você encontra um suinão enorme, abre o depósito do seu coração e tira as suas joias de verdade, fidelidade, preciosidade, sinceridade, amor, compromisso, carinho, memórias preciosas, íntimas, e serve ao porcão. Jesus disse: ele vai desprezá-las e voltar-se-á sobre ti e te devorará vivo. Porque é insensatez, não faça isso. Ele olha para nós e diz: não vos vingueis a vós mesmos, porque a vingança desencadeia um processo incessante de morte, de ódio. O que é que você prefere? A vingança tópica e ficar sob um espírito de vingança o resto da sua existência, ou parar o desafio tópico para a vingança e abraçar um projeto de paz para a sua existência? Olhe em volta. Olhe para você. Quais são as coisas que mais lhe tem de perturbado? São torres que caíram na sua cabeça? Não. São acidentes, são capotamentos, são tragédias de azarados do trânsito? Não. O que mais tem acontecido? O que mais tem chamado o que você chama de minha dor, minha angústia para a sua vida? Olhe em volta, olhe para dentro de você, para a sua vida, seu casamento, seus relacionamentos, seus vínculos, sua história. Claro que tem gente aqui traumatizada, topicamente, com choques, mortes súbitas, atropelamentos, torres que caíram na cabeça, mas são a exceção. O que mais nos exaure, nos arruína, nos destrói é a burrice. É jogar pérolas aos porcos, é resistir aos perversos, é resolver se vingar por si mesmo. É viver uma vida de aparência, de fachada, só para fora, só da cara para lá, só de performance, só de teatralidade, sem essência, sem sinceridade, sem verdade. É isso que mais nos destrói, nos arruína, nos faz chorar, nos acabrunha, nos deprime, coloca em nós ânsias de morte sem que a gente consiga explicar. Enquanto nós cantávamos o último hino que eu pedi para cantar, aclame ao Senhor toda a terra, eu pedi justamente por causa do que eu ia dizer aqui agora. Porque esse louvor entrou no meu coração com uma força superior à letra dele trilhões de vezes. Porque ele foi o hino da minha celebração da morte do meu filho Lucas, com 22 anos de idade, há 11 anos atrás. E enquanto a gente estava cantando, eu estava lembrando, à luz do que eu ia dizer. Bom, eles eram 8 em 2 carros, ou 9 em 2 carros que pararam, e um terceiro foi adiante, voltou depois. A Bruna estava num dos quartos, num dos carros que parou, não sei se no dele, se não fosse no dele, no outro, na frente de uma padaria, próximo a um lugar onde ele tinha crescido, onde todos eles tinham crescido, padaria do Grão ao Pão. E por alguma eleição, ou proximidade da porta, ou qualquer outra contingência ou circunstância,
Quem saiu para pegar o pão para todo mundo, para comprar, foi ele. Vai lá, então eu vou. Tivesse saído do carro, provavelmente 30 segundos antes, teria atravessado a rua, nada teria acontecido. Tivesse saído do carro 30 segundos depois, teria atravessado a rua, nada teria acontecido. Provavelmente, se tivesse saído do carro 12 segundos depois, nada tivesse acontecido. Provavelmente, se não tivesse dado uma dançadinha na ilha, que no meio da estrada do Pistão, uma ilha de grama, separando a pista que vinha de um lado da que subia, e o que dizem é que ele deu uma paradinha lá e deu uma dançadinha, deu uma rodada em cima do calcanhar e botou o pé para ir. Quando botou o pé para ir, acordou diante de Jesus. Pá! E esse louvor foi a minha celebração da soberania de Deus. Porque quantas vezes eu não me perguntei por quê? Nenhuma. Isso é uma pergunta que não existe na minha cabeça. Se vocês me disserem, todos os seus filhos e netos estavam juntos no mesmo lugar e todos morreram na mesma hora, Deus sabe que eu não sei fazer essa pergunta. A mesma coisa já aconteceu nesse mundo com milhões de pessoas. E eles não tiveram resposta, eu não tenho a presunção de querer a resposta. Na realidade, eu nem quero, eu nem tenho a curiosidade. Se vocês ouvirem dizer que um telhado caiu na minha cabeça e eu morri, foi um fenômeno. Eu estava na hora errada, no lugar errado, e tinha cupim trabalhando lá há muito tempo, eu não sabia, corroeram. Aconteceu de estar ali, não foi meu pecado, foi um fenômeno, foi acaso. Aí você diz, mas para Deus existe acaso? Acaso é o conjunto fenomenológico das leis da criação. Quem estiver em favor delas naquela hora, naquele momento, vai dizer que gostoso. Quem estiver contra elas naquela hora e naquele momento, não porque esteja se insurgindo contra as leis, mas porque esteja no lugar errado, vai viver as consequências e não é moral. Desculpem, não é nada pessoal. A vida tem muito menos coisa pessoal, a existência tem muito menos coisas pessoais com a gente do que a gente imagina. As únicas coisas verdadeiramente pessoais que eu conheço são essas. É que o homem perverso perecerá, ainda que viva 107 anos. Ainda que morra com todos os dentes na boca e nunca adoeça, ele perecerá. Ele morrendo, morrerá. E o homem bom pode ser levado aos 18 e morrendo viverá. Eu sei que bem sucede aos que amam a Deus, amam ao próximo e buscam viver vidas simples, afastando das suas existências os complexismos que pervertem o caminho singelo da sabedoria na nossa vida. A esses, frequentemente, tudo lhes vai bem, até quando o telhado cai nas suas cabeças. A gente diz, aqui foi acidentado um homem bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados e que se veem andando na direção de se tornarem segundo a imagem do Filho de Deus, segundo Jesus. Para esses, a vida não é medida por quantidade de acidentes ou não acidentalidades. Para esses, a vida não é medida porque
houve uma sinfonia de harmonias irretocáveis no ambiente de suas famílias ou em relação àqueles que eles querem bem. Porque esses mesmos sabem que pessoas cheias de bondade, nem por causa disso, geram filhos vespas, obrigados a carregarem o instinto definido que lhes tenha sido passado pelos pais. Eles sabem que a singularidade de cada um é a singularidade de cada um. Assim como pais perversos geram filhos santos e esses filhos santos um dia poderão ter a tristeza de gerarem filhos nem tanto. Mas não é por essas categorias que o indivíduo interpreta nada, nem coisa alguma, e nem tampouco o que lhe está acontecendo, porque ele sabe que tudo é passageiro. Puxa, se meus pais fossem avaliar a felicidade deles, por exemplo, pelo que aconteceu na minha vida durante alguns anos, eles iriam dizer: nós devemos ter pecado mais do que todos os pais da terra. Porque do jeito que eu estava vivendo. E o pior é que se eles soubessem que o meu coração sentia um ódio imenso de mim, porque eu dizia: eu sou um calhorda, porque quem tem pais como aqueles não podia ser como eu, nem está sendo como eu. Mas eles nunca deram bola. Eles nunca me misturaram com eles. Eles sempre souberam quem eles eram e como eles viviam. E que o caminho de bondade que eles seguiam era para eles inafastável, irretorquível, irreversível. Todas as coisas cooperam para o bem. O que você chama bem é o que importa. O que é bem? Hoje na Somália, ou no norte da Nigéria com o Boko Haram, ou entre a Síria e o Iraque, ou no Vale do Jequitinhonha, ou em milhares de tribos da Índia, ou em qualquer outro lugar que a gente eleja, existem milhões de pessoas boas, cobertas de mosca, feridas, verdadeiros jós, calamitosificados pela existência. Embora, e apesar disto, se pudéssemos lhes enxergar o coração, veríamos que o bem que lhes está acontecendo na alma, um Luiz Estevão da vida teria que dar milhões de almas para receber em si. Desculpe a menção de um nome, é só uma ilustração de uma figura pública que vocês conhecem em Trouble. Muitos Troubles. O que é bem? Bem é o que me faz amar. Mal é o que me seca de amor. É só isto. Não importa o que me aconteça, se o meu olhar não for alterado, mal nenhum me aconteceu. Se o meu olhar de amor, de esperança, de fé, de doçura, de confiança, de perseverança, não for alterado na prática do amor, eu terei apenas sido bem-sucedido. Aí você diz: e os que morreram, ou os que se foram, que você amava? Ninguém se
perde no amor de Deus. Nada se perde no amor de Deus. Foi por isso que quando Deus restaurou a sorte de Jó, e se diz que no final de tudo aquilo, não só a saúde dele foi recuperada, o câncer de pele, a miséria física na qual ele ficou e todas as demais perdas foram todas restituídas. A saúde lhe voltou, a relação conjugal se recompôs com a mulher, ele teve o dobro de bens em relação ao que havia perdido, de propriedades em relação àquilo que lhe tinha sido espoliado. E aí se diz, e deu o Senhor a Jó outros 10 filhos. Não 20. Porque a gente perde propriedade. Aí elas podem até vir em dobro. Mas por que os filhos de Jó não vieram no montante de 20, se tinham sido 10? E a restauração era essa? Tudo em dobro. E Jó teve outros 10. É porque os 10 primeiros não tinham se perdido. A gente perde vaca, filho não. Perde sítio, filho não. Perde carro, filho não. Perde função política, filho não. Filho. Sabe qual é a grande desgraça da nossa existência? É que o paganismo do nosso olhar faz a gente chamar de bem o que é gostoso e de mal o que dói. Quando frequentemente os piores males da nossa existência são gostosíssimos. E os maiores bens da nossa existência são doloridíssimos. Quando frequentemente o que mais nos vicia, nos corrompe, nos deteriora, é a nossa sensação de bem-estar, que nos conduz à perdição, que nos anestesia, que nos droga, que nos corrompe. E frequentemente, o que realiza os maiores bens na vida da gente é o que nos lembra da nossa idiotice, nos relativiza nos nossos orgulhos, nos desconstrói nas nossas presunções e nos faz enxergar com nitidez o que se projeta para a vida eterna, o que transcende a circunstância, ao momento, ao espaço-tempo. Mas Jesus nos ensina que tudo volta para o olhar. Vejam, quando lhe perguntaram, e aqueles galileus que Herodes misturou os sangues lá? Ele disse, vocês estão pensando que o problema é o que os olhos viram? O problema é como a mente interpreta. Porque, em verdade, eu vos digo que o que vocês chamam de a calamidade deles está acontecendo com vocês aqui em Jerusalém, que não estão sentindo nada. E que estão vivendo apenas das pulsões e das punzões do nada. Propelidos por puns e por nada, sem sentir nada. Por isso a conclusão dele foi, em verdade eu vos digo que se não vos arrependerdes, arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Se a mente de vocês não mudar, está todo mundo na mesma. Tanto faz a forma de manifestação. Se é calamitosa deles, e se é de vocês parece uma bonança, mas é bonança de morte. Não se impressionem com o que os olhos veem, impressionem-se de fato com o que tipo de olhar vocês interpretam. Todas as coisas cooperam para o bem bom e para o bom bem daqueles que amam a Deus. E aí, como é que eu faço essa aferição? Como é que eu faço a aferição se eu estou melhor hoje do que eu estava antes?
Tem um monte de gente para quem a minha vida hoje é reduzida do ponto de vista deles. Porque eles vêm da Galileia, contando a história dos galileus, o papo deles, eles vêm com as categorias da torre caiu, então deve ter sido um negócio calamitoso. Aí para eles, há 20 anos atrás, eu estava cheio de glória, porque não tinha um dia em que todos os jornais não tivessem repercussões de opiniões minhas, não tinha fim de semana sem revistas dizendo o que eu estava pensando, sem matérias em todas as grandes mídias, sem gente de todos os lados me procurando, sem eleições de parte do cristão mais influente do século XX. Eles diziam, oh, aleluia, entre os 100 mais influentes do século XX tem um brasileiro nosso. Panacas. Idiotas. Aí, de repente, você deixa de ser parte desse círculo. Aí, ao invés de você estar pregando em estádios com 100 mil pessoas te aplaudindo 5 vezes por semana, você está no fundo do quintal da sua casa. Com vocês que não são nada. Do ponto de vista deles, desgraçadamente feliz da vida. Ainda tem alguém que chega na televisão e diz assim, é um derrotado, com a vida acabada. Se ele soubesse o bem que me foi feito, a leveza que me foi dada, a glória com a qual eu fui vestido da simplicidade das alegrias vigentes e contemporâneas, se eles soubessem os meus significados, se eles entendessem quais são os meus tesouros. Eu só não tento explicar porque senão eles não gostam de pérolas, eles vêm e devoram a gente, por isso eu não digo nada. Que é para você se poupar. O que é bem, o que é bom. Todas as coisas, quando a gente tem esse olhar, elas todas conspiram. Não importa se está doendo, se não está doendo, se é desconfortável, se diminuiu o poder, se o chão ficou mais curto, se o telhado encolheu, se a cama é menor, nada disso importa mesmo. Você avalia o bem pela paz. A coroa de todo bem é paz. Quem está bem está em paz. Quem está bem está amando mais. Quem está bem não tem medo. Não porque não tenha nada a perder no sentido suicida da declaração. Não tem nada a perder porque não tem como perder o que é dele. Não está disponível para nenhum saque que venha nem do céu, nem da terra, nem do diabo, nem do inferno. É um bem não roubável. O meu tesouro está no céu e o céu é aqui. Ó. O céu não está sobre a minha cabeça. O céu habita o meu coração. É aqui que está o meu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu coração está onde está o teu tesouro. E a coroa de tudo isto é paz. Ora, Jesus disse, quem tem esse olhar do amor, quem interpreta a vida sem essas categorias morais de se doeu, Deus não está comigo, se eu não compreendi, deve ter sido o diabo. Quando a gente para com todo esse religiosismo perverso e pagão e a gente passa a olhar a vida dizendo quais oportunidades daí surgem para que eu melhore, para que eu tenha paz, para que eu
aprecie a paz, para que eu me devote às coisas da vida e da construção do ser. Na realidade, ninguém tem que saber por quê. A gente tem que se oferecer apenas para que, seja qual seja a incidência do artífice me modelando, me esculpindo, me trabalhando, eu me apresente maleável e confiante de que o produto que daí advirá representará o melhor de mim. Minha melhor versão serei eu, pacificado no amor de Deus. Isto é prosperidade. E o que não é assim é apenas propriedade, liquidez financeira, saúde orgânica mensurável, ou relacionalidades passageiras em estado temporário de não conflituosidade. Nada além disso.